Abra sua Bíblia. Você vai abrir sua Bíblia em Apocalipse também. Mas eu quero que você, nesse momento, abra sua Bíblia em João. Evangelho de João 14. Evangelho de João. Olha como é que eu estou separando as páginas, gente. Com a calopsita lá de casa, o Johnny. Olha aqui, ó. Ele vai largando as penas, não arranca as penas dele, não. Ele arranca as penas, ele vai arrancando as penas dele e a gente vai usando como marcador de página aqui. Amém? Eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero falar um pouco nessa noite do seu futuro. Eu quero falar de um lugar em que nós estamos batalhando nessa terra para poder chegar lá. Eu quero falar sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, lugar da sua habitação. Amém? Então, o que diz em João 14, de 1 a 3? A minha Bíblia fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Essas são palavras do Senhor Jesus. Essas palavras, elas foram ditas no momento muito difícil da vida do mestre. Momento em que ele já sentia a traição. Ele já sentia o momento em que ele passaria pela cruz, passaria pelo momento mais difícil de sua vida. E ele começa a preparar os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Eu não sei de que maneira que você entrou aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado neste lugar com o coração turbado, tenha entrado neste lugar com muitas dificuldades. Eu não sei se você teve um dia difícil, se você teve um dia muito cansativo. Tem dia que você chega do trabalho cansado demais, a tua mente está cansada, um dia turbado. Jesus estava assim, os discípulos estavam assim. E ele diz: eu vou para o Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está falando assim, existe uma morada que o meu Pai já construiu. Mas você pode dizer, mas na mesma maneira que ele fala que na casa do meu Pai há muitas moradas, ele fala: vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo da seguinte maneira: o Senhor meu Pai já preparou um lugar, a Nova Jerusalém. Só que ele está falando assim, eu preciso passar pela morte, pela agonia, pela morte, para poder livrar vocês da morte, para que eu possa preparar sua vida. É isso que ele está falando. É isso que Jesus está falando. Eu preciso preparar a sua vida para esse lugar que já está preparado na glória, para que eu e você possamos entrar. Olha que palavra: vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele sempre nos convida a nós mudarmos a nossa direção, mudarmos as nossas atitudes, termos um encontro com Cristo, para que de fato nós possamos entrar nesse lugar. Amém, queridos? Mas Sérgio, que lugar é esse? Que lugar é esse? É a Nova Jerusalém. Então eu quero que você
vá para sua Bíblia em Apocalipse. Gente, não é difícil de achar Apocalipse. Você tem dificuldade? No culto dos jovens eu falei de um livro aqui. Quem lembra que eu falei de um livro que era muito difícil de ler? Ele tinha 4 capítulos. Alguém lembra? Era de um livro que tinha 4 capítulos. Eu falei, isso aqui é muito difícil de ler. Acho que era Efésios, né? Hã? 4, 6. Tem um. Então, isso aqui é muito difícil. Não sei se é o 1 ou 2. Tem bem pouquinho. Eu falei, você, num lanche da tarde, você lê o livro de Efésios. Timóteo. Acho que foi Timóteo, né? Foi Timóteo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amém, queridos? Deus é bom. Então, eu quero que você abra em Apocalipse 21, para nós conhecermos que lugar é esse que eu e você vamos morar. Amém? Que lugar é esse que eu e você vamos morar? Então é assim, ó, vamos ler aqui, ó, do 1 ao 5. Então João está dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que eu quero dizer para você é que o lugar onde o Senhor tem preparado para nós, talvez nessa terra você e eu tenhamos dificuldades, talvez eu e você passemos por lutos, passemos por tristezas, por agonias, por angústias, mas há um lugar preparado por Deus, desde a fundação do mundo. E desde a fundação do mundo, olha o que diz Mateus 25: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Há uma terra preparada para você e eu, a nova Jerusalém. Nesse lugar não há tristeza, neste lugar não há ansiedade, não há angústia, não há preocupação com contas a se pagar. Por isso que eu quero dizer, a palavra que eu quero dizer nessa noite para você é que vale a pena continuar em fidelidade com o Senhor. Irmão, a nossa trajetória final é mais importante do que o nosso início. Que nós possamos um dia chegar como o apóstolo Paulo falou: eu combati o bom combate, eu lutei o bom combate. Mas ele não está falando dentro de uma mansão lá em Jerusalém, não. Ele está falando dentro de uma cadeia. Ó, eu combati o bom combate, eu soube lutar com as armas espirituais que o Senhor me deu. E eu, depois disso tudo, eu guardei a fé, porque eu sei a marca, ele sabia a marca que ele tinha do Senhor. Ele sabia a glória que estava eterna, que aguardava ele, irmãos. Irmãos, então se mantém em fidelidade com o Senhor. Não esmoreça a tua fidelidade com o Senhor. Não esmoreça a tua vida, a tua prática cristã, a tua vida com Deus. Tudo que a gente vê por aí fora, irmãos, tenta nos conduzir para uma frieza espiritual, para nós vivermos um evangelho medíocre, sabe? Um evangelho apenas de amizades, de social, né? Quando na verdade o Senhor está nos chamando: olha, vamos tenha oração comigo, tenha tempo comigo, tenha experiências comigo, sabe? A minha experiência, irmão, não vai ser a mesma que a sua. A sua experiência não vai ser a mesma que a do pastor.
que é dos pastores. Você e eu, nós precisamos de uma experiência individual, sabe? Às vezes aquele crente 6 horas por mim, 6 horas por mim. Irmão, acabou esse negócio. Chega desse negócio. Você precisa, e eu, primeiramente, precisamos ter uma experiência com o Senhor, sabe? Aquela experiência que vai transformar a nossa maneira de agir, de viver. Aquela experiência que vai fazer você pensar 2 vezes em pecar contra o Senhor, sabe? E mesmo que você pecar, você vai se arrepender. Você vai dobrar o teu joelho e você vai falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes num pensamento, às vezes uma atitude, uma palavra. E você fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor fala: é isso que eu quero. É isso que eu estou buscando. Pessoas que no mesmo momento em que talvez erram por uma situação que passou, na mesma hora lembra de mim e lembra que é preciso voltar ao primeiro amor, sabe? É disso que nós estamos falando, porque naquele lugar são essas pessoas que vão entrar. Amém, queridos? São essas pessoas que vão entrar. Então não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas se passaram. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Deus seja louvado nesta noite. Versículo 9 diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito. Diga-se comigo: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém. Quem lembra daquele louvor? Jerusalém, Jerusalém, cantai a santa grei, Hosana nas alturas, Hosana. É isso aí. Ao Rei dos Reis, Hosana ao Rei dos Reis. Irmãos, Hosana, é tempo de nós louvarmos Hosana. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, as nossas vidas. É tempo de nós nos transportarmos, ou sermos transportados como João foi. Imagina João sendo transportado em espírito. Foi retirado do lugar onde ele estava e colocado num local da onde ele viu Jerusalém. Jerusalém. Irmãos, é tempo de nós, nos dias de hoje, sermos transportados em espírito. Senhor, me mostra Jerusalém. Senhor, me mostra o que o Senhor tem para mim. Me mostra a beleza da tua santidade. Me mostra pelas madrugadas. Me acorda, Senhor, pelas madrugadas. Irmão, é tempo, jovens. Os jovens estão aqui me ouvindo. É tempo disso. É tempo de nós sermos acordados pelo Senhor pelas madrugadas, sabe? Vivermos de fato uma experiência com o Senhor. Amém, queridos? E eu sou o primeiro, irmãos. Eu sou o primeiro, tá? Eu sou o primeiro. Agora, escute o que eu vou te falar nessa noite. Versículo 12 a 14 diz assim: tinha Jerusalém, o que ele está vendo, João está vendo, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre eles 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que eu quero trazer nesta noite para dizer para você: a Nova Jerusalém tem 12 portas. Significa que o Senhor permitiu que o Evangelho fosse anunciado nos 4 cantos dessa terra.
A oportunidade, irmão, é imensa. Dos 4 cantos, leste, oeste, norte e sul, o Senhor está declarando: eu vou voltar para buscar meu povo. Eu vou voltar porque o meu Pai construiu um lugar, desde a fundação está preparado. E eu vou para o Pai para vos preparar um lugar. De certo voltarei para levá-los para onde eu estou, vocês estejam também. Então, muitas portas, irmãos, 12 portas, de norte a sul, de leste a oeste. Mas há algo especial neste lugar. Há anjos nessas portas. Há anjos nessas portas. Significa que nem todos poderão entrar. Nem todos poderão entrar. Porque para entrar neste lugar tem que ter a marca de Jesus. Tem que ter a marca de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala: eu tenho as marcas de Cristo em mim. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Pode fazer o que vocês quiserem. Eu carrego em mim as marcas de Cristo. E quais são as marcas que o apóstolo Paulo se refere? Tribulações, angústias, naufrágios, envenenado. O homem passou noite no mar por causa de naufrágio. E eu pergunto a você: o que nós temos passado para sermos considerados fiéis ao Senhor? Ou será que a pequena fidelidade que nós temos, a gente acha que é muita coisa, irmãos? Irmãos, nós precisamos ter a marca do Senhor, porque naquele lugar há anjos nas portas. A despeito de ter várias portas, mas há anjos nessas portas. E nessas portas há nomes. Para poder entrar nesse lugar, tem que estar registrado o teu nome lá, no livro da vida. Amém? Glória a Deus. E além dos anjos, há uma grande muralha que cerca essa cidade, a Nova Jerusalém. E João está vendo tudo isso. Ele fala: há uma grande muralha. Ele dita até a altura. O que serve uma muralha? Para que serve uma muralha? Uma muralha serve para proteger quem está dentro e para repelir quem está fora. Não é isso? Para que serve a muralha? Para segurança. De modo que quem está dentro não sai e quem está fora também não entra. Aí me faz lembrar aquela parábola que Jesus conta do rico e de Lázaro. De modo que ele pede para o pai Abraão: pai Abraão, pede a Lázaro para que molhe sua mão, para que coloque na minha boca, para que me possa me refrigerar. Aí a pai Abraão fala: filho, quem está embaixo não tem como estar aqui em cima. Não há possibilidade mais. E quem está em cima não tem como descer mais. Olha, irmão, a nossa responsabilidade de anunciar. Às vezes a gente não se preocupa tanto em anunciar o Evangelho. Mas que nessa noite nós possamos, irmãos, anunciar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. E eu queria falar apenas um pouco mais do formato de Jerusalém. Jerusalém, versículo 16, diz assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Talvez nós não queiramos nessa noite dar significado para essas alturas, mas dizer que Jerusalém é um local de perfeição. Dizer que Jerusalém é um local onde a glória do Senhor está naquele lugar, onde a habitação de Deus está naquele lugar. Sabe, irmãos, é um lugar de plenitude na presença do Senhor. Sabe, é um lugar, e o detalhe que João está narrando, que a cidade ela tem o formato do Santo dos Santos. Ela tem o formato exatamente do Santo dos Santos, significando que aquele local ali é local onde sacerdotes entram, porque no Santo dos Santos só quem entrava era sacerdote. Então Jerusalém, o local onde eu e vocês estão batalhando, estão labutando para poder chegar, é lugar de reis
E aí a gente começa a entender a palavra do Senhor quando fala lá em 2 Pedro sobre essa palavra que nós somos reino de sacerdotes. Por que o Senhor nos diz que nós somos reino de sacerdotes? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque naquele lugar só entra quem é rei e quem é rainha do Senhor, quem é sacerdotisa do Senhor. Você vai a Apocalipse, você começa a entender a Bíblia. Você vai a Apocalipse, você começa a entender o que Jesus falou. Você vai a Apocalipse, você começa a entender o que os homens de Deus da Bíblia escreveram, irmãos. É uma coisa maravilhosa demais. Deixa eu te falar mais um pouco sobre Jerusalém. Jerusalém, quem gosta de praça? Você gosta de praça? Jerusalém tem uma praça maravilhosa, irmãos. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Transparente, irmão. Pega aí a palavra aí, ó. A praça é o local onde os santos se reúnem. É o centro da cidade, onde os santos se reúnem. E ali há o quê? Transparência. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Para entrar naquele lugar, nós precisamos ser transparentes nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser transparentes na nossa conduta com o Senhor. Irmão, estou falando para mim, tá? Se você quiser para você essa palavra, mas é para mim. Nós precisamos ser transparentes. Não é lugar de esconderijo, não tem como se esconder naquele lugar, porque a glória do Senhor, ela ilumina aquele lugar completamente. Então, para nós chegarmos naquele lugar, eu e você precisamos ser transparentes na presença do Senhor. Oh, que coisa maravilhosa! Que glória, irmãos, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem ir para este lugar? Irmãos, não queira ser como o rico que estava lá nas chamas do inferno, não, ardendo. Faça um esforço, que nós nessa noite possamos fazer um esforço de santidade. Irmão, se precisa resolver alguma coisa, resolva logo. Relacionamento, resolva logo. Vida com Deus, resolva logo entrar na presença do Senhor. Não se demore em entrar na presença do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Versículo 22 diz assim, irmãos: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua. Ei, a cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, glórias a Deus. É um lugar, irmãos, que não precisa de sol. Você conhece o sistema solar? Você sabe quantos planetas o sistema solar ilumina? Você sabe quantas vidas o sistema solar ilumina? Será que nós temos noção de quantas células o sistema solar ilumina para permanecer com seus corpos vivos, sadios? Nós não temos essa noção. Mas aquele lugar, irmãos, é incendiado pela glória do Senhor. Ele toma conta daquele lugar completo. E o Cordeiro é a lâmpada que ilumina aquele lugar. Significa que naquele lugar, irmão, você tem plenitude. Aquele lugar é o tempo todo. Aí a gente começa a entender por que os anciãos, por que os 24 anciãos tá dia e noite dizendo santo, dizendo santo. Talvez você olhe assim, cara, como é que pode? Como é que pode os seres viventes dizer santo, 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 santo? Porque quando eles acabam de dizer santo, eles são impactados pela glória, e eles começam a dizer santo de novo. Quando eles param de dizer santo, eles são iluminados, eles são, Deus, eles são penetrados pela glória do Senhor. E é o tempo todo glória, é o tempo todo santo, 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 porque a plenitude do Senhor invade, irmãos. Bendito é o nome do Senhor.
Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas tem algo naquele lugar, um pouco mais, e eu preciso te dizer o que tem lá. Capítulo 22 diz: então me mostrou o rio da água da vida. E eu quero chamar o ministério de louvor, pode vir para cá. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Irmão, naquele lugar tem um rio de água viva. A vida naquele lugar que te preenche. A glória, a lâmpada do Cordeiro está te preenchendo naquele lugar. Naquele lugar a transparência. Naquele lugar a glória. E esse rio, olha que interessante, o que eu acabei de falar. Esse rio sai do trono de Deus. Ele sai de dentro de Deus. Ele sai de dentro do Senhor. Sabe? Que coisa maravilhosa. Ele sai de dentro do Senhor, irmãos. Ele sai da glória do Senhor. Há um rio, irmão, te esperando naquele lugar. Há uma glória te esperando naquele lugar. Seja fiel. Não esmoreça a tua força. Não esmoreça a tua força, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 3 do capítulo 22 diz: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. E agora o mais importante, em que eu e você estamos batalhando nesta terra para poder chegar lá. É o ápice da vida cristã. É o ápice da vida com Deus. Está passando por tribulação? Traz esse versículo para a tua palavra que eu vou ler agora, daqui a pouco. Está passando por angústia? Traz esse versículo para a tua vida. Está passando por doença? Traz esse versículo para a tua vida. Olha o que diz: contemplarão a sua face. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos.